Afinal de contas, o que é romper com a religiosidade? Afinal de contas, o que é religiosidade? E religião, você sabe muito bem, você pode procurar no Google agora. Religião, várias pessoas tentaram definir o que significa a palavra. Algumas falaram na história, eu pesquisei no Wikipedia, algumas falaram na história que religião pode significar reler, porque as pessoas religiosas da antiguidade costumavam reler os manuscritos. Isso são os religiosos, eles releem. Mas a definição mais conhecida é que religião é religar. Religar algo. E se de fato religião for religar, a religião de Cristo foi perfeita. Só ele foi capaz o suficiente de religar a humanidade àquilo que ela tanto ansiava. Só ele foi capaz de viver com um porquê tão forte que transformou algo que nós achávamos ruim, algo que nós achávamos vazio, algo que nós achávamos que só existia para cobrir uma necessidade humana, porque a sociedade acha que a religião existe só para cobrir uma necessidade humana. Mas ele pegou isso e colocou um porquê gigantesco. Religar a humanidade a um pai. Religar você a um relacionamento perfeito com o seu pai. Religar você à casa onde há um lugar. E na busca do porquê, eu comecei a descobrir que eu era religiosa de várias formas, mas eu comecei a perceber que Deus já tinha colocado em mim revoltas e paixões que eu não estava dando ouvidos. Quando eu comecei a ouvir as minhas revoltas, quando eu comecei a assistir notícias na TV e eu chorei com aquelas notícias, notícias com falta de emprego, notícias com pessoas na fila do hospital, isso me revoltava, e isso ainda me revolta. A sua revolta pode ser completamente diferente da minha, e tá tudo certo. A questão é se você tem vivido com essa revolta. A questão é se você faz o que você faz para consertar a tua revolta. A questão é se você faz o que você faz porque você é apaixonado por um propósito maior. Mas qual o propósito? Qual o propósito da religião? Qual o propósito da religiosidade? Jesus tinha um único propósito, religar. Por quê? Porque ele precisava manifestar na terra as virtudes do Pai dele. Quando ele fez isso, quando ele religou isso com uma obra completa, ele deu uma missão para todo aquele que crê nessa obra. Também religar. Ou anunciar essa religação. Aí vem Jesus e corrompe todo o sistema criado. Afinal de contas, o que são sistemas? O que é religião? E a religião, eu procurei lá... Cara, olha que engraçado. Eu procurei religião no Wikipedia também. E lá dizia que religião é um sistema de culturas. Religião é um sistema de cultura criado por aqueles que creem na mesma coisa. Nós não cremos na mesma coisa aqui? Religião é quando todos nós nos reunimos e vemos algo do mesmo jeito e consumimos a mesma cultura. Nós não fazemos isso aqui? Nós não consumimos as mesmas músicas aqui? Nós nos encontramos e vemos o mundo do mesmo jeito? A diferença é que a gente vê o mundo como um lugar onde a gente tem que ir e influenciar. A nossa cultura é aquela que glorifica a Deus. Mas é a mesma cultura. Quer dizer que nós temos uma religião. E essa é a boa religião. A boa religião é o amor. Desde que o mundo é mundo, ele precisa criar entidades e instituições para sanar algumas de suas necessidades. A gente peregrinava pela terra e, de repente, nossos grupos começaram a parar e construir pequenos vilarejos, pequenas vilas, sociedades, e isso se transformaram em cidades, se transformaram em estados, se transformaram em nações. Quem que ia governar tudo isso? Quem ia liderar todas as regras? Quem ia estabelecer as regras? A política. Criou-se naturalmente a política. Cada hora eu tenho um upgrade melhor. Agora vai. Gosto de vento. Da hora. Tudo bem. Eu aceito ser o teste. Não tem problema. Me perdi. Viu que bom? Mas a sociedade, ela começou a criar essa... Gente, alguém tem que me avisar o tempo. Quem vai me avisar? Você vai me avisar o tempo? Quanto tempo tem ainda? 1 minuto. 15? Tchau, gente. Era só isso. A gente começou a criar essas instituições, essas entidades. Agora vamos me empolgar um pouco aqui.
essas instituições, entidades, para sanar necessidades que nós tínhamos. Então, a gente criou a escola porque a gente tem que educar o povo. A gente criou o hospital porque a gente tem que curar o povo. A gente criou as artes porque as pessoas manifestavam diferentes dons, diferentes habilidades. E a religião? A gente criou, naturalmente, com a intenção de sanar algo que estava em falta dentro de nós. Daí nasceu aquele clichê bem velho. O seu vazio é do tamanho de Deus. E cara... Na verdade, o ser humano, depois que caiu, depois do Éden, ele começou a andar na Terra com esse vazio. Um vazio que ele começou a criar religiões, e ideologias e ideias que fossem capazes de cobrir isso. Até que vem Jesus e fala, eu sou do tamanho do vazio. E aí ele mostra qual é a boa religião. E aí a gente começa a construir igreja, e igreja, e igreja. E nós somos aqueles que são vistos pela sociedade como a igreja. Mas eu fico me perguntando... Eu juro que o começo vai fazer sentido com o final. Eu fico me perguntando como a sociedade olha pra gente. A sociedade olha pra religião como um todo, tá? Nesse bolo religião você coloca macumba, espiritismo, budismo, todas as religiões, nós, cristianismo... A sociedade olha para isso e pensa que nós somos uma esfera opcional. O mundo precisa da política. Seja lá como ela for, monarquia, sei lá. O mundo precisa da saúde, o mundo precisa das artes, o mundo precisa de educação. Mas, por muitas vezes, a religião é vista como dispensável. O mundo não precisa da religião. Religião é apenas algo que as pessoas creem e se reúnem para proclamar que creem. Mas isso vai totalmente contra esse versículo que eu pedi para escreverem aqui, que é da mensagem. Efésios 1:20. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. E a igreja não é periférica em relação ao mundo. Quer dizer, a igreja não anda ao redor do mundo. Não tem o mundo aqui e a igreja aqui olhando o mundo. O que ele está dizendo para a gente é que a igreja está no meio e o mundo está ao redor. Mas isso não está acontecendo. Isso não acontece. E isso não acontece porque por muito tempo, e até hoje, a igreja perdeu o seu porquê. Perdendo o seu porquê, ela criou um sistema. Criando um sistema, ela se igualou a todas as outras religiões. E se igualando às outras religiões, nós perdemos a essência da nossa mensagem, da nossa verdade. E aí eu me sinto convidada por Deus para, de novo, restabelecer o papel da religião na sociedade. E aí agora eu tenho um sonho. Era uma revolta? O sonho de fazer com que a sociedade olhe para a religião. Descubra que nela existe algo, sim, capaz de sanar a sua necessidade. E sejam, de fato, satisfeitas. Esse é meu sonho. Esse é meu sonho de igreja. A igreja que fala que aqui tem pão e oferece pão. A igreja que expande mentes. E isso me faz entender qual é o grande porquê de Jesus. O grande porquê de Jesus era manifestar os atributos de Deus na terra, provocando liberdade. E esse é o governo que Deus quer que a gente realize sobre a terra. A gente tem falado muito. Você nasceu para reinar. Vamos reinar em vida. Reis e sacerdotes. Mas qual é a finalidade desse reinado se não é liberdade? Qual é a finalidade de Jesus ter feito tudo o que ele fez e a gente aceitou isso, e a gente crê nisso, e a gente se reúne aqui na igreja todo domingo, e a gente canta canções? Qual é a finalidade disso se não é você sair daqui e falar sobre a liberdade? E ele, de fato, libertar? Porque enquanto isso não acontecer, o sistema vai ser o mesmo. Esse sistema que você tanto critica sobre como a igreja funciona, e de tanto criticar, você cria um novo sistema de crítica. De tanto criticar, você entra num sistema de reclamações em cima de reclamações. E isso não me toca. Não me toca a gente só reclamar o quanto o sistema acabou com a gente. Não me toca reclamar o quanto o teu pastor se metia na sua vida. Sabe o que vai me tocar? O dia que você chegar com algo ardendo no seu coração e dizendo, agora eu vou libertar. Me prenderam, mas o meu governo é de liberdade. Me prenderam, mas agora o meu governo é de amor. Isso me toca. Isso me move. Soluções me movem. Ser disruptivo me move. Isso vai começar a te mover também. Porque foi para isso que a gente nasceu em Cristo. Quando a gente nasceu em Cristo, Ele restabeleceu o nosso porquê. Eu estava vendo um vídeo de nerd.
Esse vídeo, ele... é um canal que se chama Nerdologia. E aí ele dizia... Foi o nerd que me indicou. Ele tá aqui. Não posso falar o nome. E esse vídeo, ele tentava... O carinha lá, ele era biólogo. E ele tentava explicar por que a gente faz o que a gente faz. Por que a gente é do jeito que a gente é. E ele disse... 50% da sua personalidade é por causa dos seus genes. Quer dizer que você tem tendência, sim, a ser mais gordinho. Vamos melhorar isso. Quer dizer que você tem tendência, sim, a possivelmente desenvolver algumas doenças ou a ser mais saudável? Geneticamente. E, inclusive, sobre o seu jeito. Por isso que a gente vê tanta gente parecida com a mãe. Meu Deus, mas é igual. Eu com a minha mãe, por exemplo. Eu tento não, mas às vezes sim. E ela fala 1000 palavras por minuto e eu falo 1500. Mas isso é gene. E os outros 50%, criação. Ah, eu pensei, viu? Minha mãe errou na minha criação. Tá vendo? Aí, ó, agora eu tô aqui tentando resolver o problema. Desses 50%, apenas 10%, depois vocês conferem lá a porcentagem. Apenas... Socorro. Tá desrompendo cada vez mais. Jesus está à porta. Jesus, pode entrar. E desses 50%, 10%, apenas 10% é a criação que você recebeu dos seus pais. Os outros 40% são as relações que você construiu ao longo da vida. Os outros 40% da sua personalidade, juntamente com a sua genética, são definidos por quem você era no seu grupo quando você era criança. Se você era o tímido, se você era o líder, se você era o engraçado, se você era o que dormia, tipo 7 anões, assim, cada um tem uma personalidade. Isso, enquanto você cresce, na sua adolescência, vai formando quem você é. Então, os seus relacionamentos te formam. Isso não é novidade pra ninguém. Aí vem Jesus, olha pra nossa vida e fala, você tem essa genética, legal. Você cresceu assim. Te falaram que você, sei lá, era menos. Te falaram que você era tímido demais. Te falaram que você não falava bem. Te falaram que você era o excluído do grupo. Não ligo. Jesus falou, não ligo. E ele desrompeu esse sistema de como nós nos comportávamos. Ele desrompeu esse sistema de como nossa personalidade foi criada e disse, agora você tem uma nova genética. A do meu pai. Não é isso que significa nascer de novo? Não ser nem um pouco parecido com a outra criação? Isso não é uma recriação. Porque quando você recria algo, você pega aquela mesma coisa e você dá uma transformada. Isso é ser recriado. Nova criação, esquece esse velho. Tem uma coisa nova aqui agora. Esse novo é exatamente a imagem do meu pai. E mais que isso, ele fez algo muito mais disruptivo, rompendo totalmente o nosso sistema mental. Ele pega a nossa psique. Quem tem aula com o Cal sabe o que é isso. O Cal sempre prega isso. Ele pega nosso cérebro, aquilo que Deus soprou em nós, lá na criação do mundo, quando ele sopra o seu fôlego dentro da gente, e a gente começa a viver, e andar, e caminhar, e construir sistemas, construir cultura, construir esferas da sociedade. Ele pega isso, e sobre isso, acima disso, dentro disso, ele sopra o seu espírito. Ele sopra, no dia de Pentecostes, ele derrama algo novo, que é o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo, e não estou falando só de falar línguas, eu estou falando de simplesmente crer numa obra, crer é o que basta. Essa nova obra, que vem a partir do crer, esse Espírito que é derramado a partir do seu crer, ele te dá uma nova mentalidade. E essa mentalidade é espiritual. E agora, é um upgrade. É um upgrade que te faz ver o mundo de um jeito diferente. Aí você começa a cantar que nem a Pitty. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Você perde os olhos de robô. Por isso que é o nome, gente. Por causa da Pitty, só por isso. Você perde os olhos de robô que a lei colocou em você, te fazendo ver o mundo da forma como ela quer que você veja. Você se olha e você vê. O que aconteceu comigo? Os meus olhos estão diferentes. Eu estou vendo o mundo de um jeito diferente. Espiritualmente. Tem um versículo que fala que o homem espiritual discerne as coisas de um jeito espiritual. E por muito tempo eu achei que era olhar assim pro meu chefe e falar: espírito de pombagira, sai. Eu achava que isso era discernir espiritualmente, cara. Era quando alguém discordava de mim: sai, discorde, em nome de Jesus. Isso não é discernir espiritualmente. Isso também é, claro, né? Eu acho muito massa quem tem a visão aberta, que vê os demônios. Uma vez eu pedi pra Deus que eu queria ver, não deu certo. Eu não era adolescente, foi semana passada. Eu não vi nada.
Mas ele me ajuda a discernir. E eu acho que eu discerno... Não dá pra conjugar esse verbo. Enfim, voltando pro centro do Pará. Discernir espiritualmente é ver o mundo de um jeito que ninguém viu. É ter uma perspectiva que ninguém vê. Independente de onde você atua. Tudo bem se você trabalha das 9 às 6 no escritório comum como eu trabalhava. Eu não trabalho mais, né? Eu decidi romper. Mas seja lá naquilo que você atua, você vai começar a ver o mundo de jeito diferente. E você vai começar a ter ideias que eles não têm. E você vai começar a transbordar de uma sabedoria que eles não transbordam, porque eles são cheios de conhecimento. O mundo é cheio de conhecimento, cheio de inteligência. E tem gente por aí transformando o mundo. Sou muito fã daquele cara que eu falo o nome errado e meus amigos sempre me corrigem. Elon Musk, eles falam Elon Musk. Você não sabe, é um cara que ele quer colonizar Marte. Ele é o primeiro cara a fazer foguetes comerciais e reutilizá-los. Isso é incrível para quem gosta de ciência, é muito legal. O que falta, então, para ele transformar o mundo de uma vez? Falta essa sabedoria que vem do alto. E só você vai ser capaz de fazer isso. Sabe por quê? Porque a política, ela não vai oferecer uma sabedoria que vem do alto. A educação não vai oferecer uma sabedoria que vem do alto. Só a religião, só a igreja de Cristo é capaz de inspirar o mundo com um amor cheio de sabedoria. Só a igreja de Cristo é capaz de abrir as suas portas e falar: venham, aqui tem amor, venham, aqui tem expansão de mente, venham, aqui tem sabedoria, tragam tudo que você sabe, traga tudo que você conhece, traga tudo que você estudou e nós vamos te encher do Espírito Santo. E uma vez cheio do Espírito Santo, você vai influenciar lá onde você precisa influenciar. E uma vez cheio do Espírito Santo, você vai enxergar como os outros não enxergam. E a novidade que eu tenho pra você é que o Espírito não está só sobre você, como ele estava com José. Gênesis. Gênesis tem mais do que só maçã, serpente e tal, tem outras coisas. E lá em Gênesis tem a história de José. Eu admiro muito ele, de verdade. Ele foi vendido pelos irmãos dele como escravo para o Egito. Egito, totalmente diferente de Jerusalém. Dá uma procurada no Google Earth, lá no Maps, você vai ver que Jerusalém é totalmente diferente do Egito. Lá tem pirâmide, lá é tudo pagão, lá tem vários deuses. Uma cultura completamente diferente. E ele foi vendido de uma cultura justamente para outra cultura, lá pro Egito. E ele começou a ter sonhos, desde a casa do pai dele ele teve sonhos. Você conhece a história? Ele começou a ter sonhos, e esses sonhos ele se via reinando acima dos irmãos, reinando acima dos pais. E ele começou a dizer: um dia vocês vão se dobrar para mim. Eu sonhei de noite. E a gente, desculpem, falaram que é para acabar, eu não posso acabar agora. Eu não posso. Ele começa a ter sonhos, já tô acabando. Ele começa a ter... Mas não deu 20 minutos, deu? Deu muito mais. Claro que não, você falou 15 aquela hora. Terminou. Desculpa, pessoal. Eles estão gostando. O que aconteceu com José, cara? A gente sempre escutou e eu vi a minha vida inteira que José era um grande sonhador. Seja sonhador como José é sonhador, e Deus vai realizar seus sonhos, mas não conte pra ninguém seus sonhos, porque José contou e ele se ferrou. Não é isso. José, ele não é um grande sonhador. José era apenas uma pessoa que sabia quem ele era em qualquer situação. Se você for ler lá, eu fui ler, ele se transformou no líder dos prisioneiros quando ele foi acabar na prisão. Como é que uma pessoa, ela começa escravo, daí ele começou a ser amigo de gente importante, e aí ele foi preso porque ele foi enganado. Lá na prisão, não consegue. Ele não consegue ser só um prisioneiro. Ele teve que ser o líder dos prisioneiros. Por isso que não interessa a sua condição, não interessa onde você vive hoje. Interessa se você reina ou não sobre isso. Interessa se você governa ou não sobre isso. Sobre qualquer circunstância, seja ela emocional, física, psicológica. E esse é a grande pane que José causou no sistema. Porque olhavam pra ele e falavam: cara, esse cara tem algo diferente, ele tem Deus. Só que... Aí eles transformaram, resumindo a história, porque mandaram acabar aqui, ele virou governador do Egito. Ele era um cara de uma outra cultura, ele era um hebreu, e os egípcios odiavam o hebreu. Você pode pesquisar, eles odiavam, eles não sentavam nem na mesma mesa. E ele conseguiu governar sobre os caras, porque ele tinha um espírito sobre ele. Mas sabe qual é a novidade para nós hoje? Nós temos o espírito dentro de nós. Intrínseco. Uma vez que você crê, mesmo que você não veja, você já é. É isso que significa o seu espírito ser pronto. E a gente só vai causar uma pane no sistema da sociedade o dia que a gente conseguir caminhar nessa verdade. Você não precisa ter uma resposta pronta sempre na sua boca. Você precisa caminhar numa verdade que vai influenciar o mundo, capaz de transformar ele, capaz de romper com esse sistema sujo, tanto da religião quanto do como a sociedade funciona.
isso tem me inspirado. Essa é a minha paixão. Eu tenho vivido por isso. Eu decidi que eu ia viver por um outro porquê. E eu mudei totalmente a minha vida. Meu desejo é que você também transforme, mesmo que exteriormente ela pareça a mesma. Muito obrigada. Vocês foram muito bons. E é isso aí.